Somos gratos, Pai, nessa tarde, por estarmos, Pai, reunidos, Pai, com seus filhos, Pai, mais uma vez. Senhor, para aprender mais um pouco da Tua Palavra, para meditar, Senhor, mais um pouco da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra venha falar conosco nessa tarde, que possamos ter a mente iluminada, Pai, para entender, Senhor, aquilo, Pai, a qual o Senhor propôs para nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Então, irmão, vamos abrir aí o texto. Deixa comigo, que eu gosto de ler, hein? Vamos falar sobre... Essa aí é o leitor 1. Nós vamos iniciar sobre o novo céu e a nova terra. Vixe, de novo? De novo. Novo. Mandar do sistema. O sistema que falava aí. Quantos querem ir para o novo céu e nova terra? Eu já quero entender isso, porque depois o Senhor vai falar Uma que... resposta concreta. Eu achei que alguém ia levantar a mão, quero ir. Porque depois o Senhor vai falar que o céu é aqui, que o inferno é aqui. Alguém mais quer ir para o novo céu e nova terra? Eu só quero te dizer que eu já cheguei no novo céu, porque as minhas lágrimas já foram enxugadas. Nossa, graças a Deus, a mente iluminada. Pelo jeito não tem nada para ensinar nessa tarde aqui, né? Bem-vindo ao novo céu e à nova terra. Estamos no novo céu e nova terra nessa Amém. tarde. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos ler aqui Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1, 2, 3 e 4. Eu vou acompanhando na Bíblia, que parece que a gente fica meio cego se não... Irmão, passa aquela Bíblia para mim se ninguém for usar. Pode pegar, irmão. É porque o celular está carregando. 21, 2, 3, 4. 21, 1, 2, 3 e 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ei, glória. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. 3 também, irmão? 3 também, e o 4 também. E ouvi uma voz forte que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens e com os quais, e ele viverá, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha eu. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Glória, Amém. glória. Maravilha, né? Uala. O verso Fala. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada como uma esposa, a minha tradução diz, ataviada para o seu marido. Né? Então, se a nova Jerusalém descia do céu, como que os cristãos de hoje, eles querem morrer, aliás, eles não querem morrer, eles querem subir vivo para o espaço. Tá gravando, irmão. Tá gravando, hein? Sim. Vai pro YouTube, hein? Querem subir vivo para o espaço. Se a palavra está dizendo que a nova Jerusalém, João, na sua visão, a gente sabe que é simbologia, ele viu descendo do céu, ataviada, né, como... endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ela descia do céu. Então, de maneira nenhuma, podemos subir vivo para o céu e ir morar no espaço, né? O verso... Isso é tudo, irmão, isso é tudo espiritual, né? Tudo Que espiritual. ninguém viu isso a olho nu. Não, ninguém viu isso no olho nu. Como é que consegue ia ver, né? O verso 4... Estava ainda na escuridão, né? O verso 4 de Apocalipse 21, 4, que diz: Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Que morte é essa que nós entendemos aqui? Essa morte é espiritual. O homem até a cruz, ou até os anos 70, seja depois, ele morria e ficava preso. Né? Quando Jesus disse que Pedro, tu és pedra, em cima dessa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Em outra tradução vai dizer que a porta da morte não prevaleceria contra a igreja. Quer dizer, nós não iríamos mais morrer. Ia morrer o nosso corpo, né? Ia para o pó. Mas o nosso espírito não mais ia morrer, agora ia viver eternamente. Como Jesus disse para Marta, se não me falha a memória, no capítulo 11 de João, verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive que em mim, não morrerá. não morrerá. É disso que João está se referindo. E aí ela fala, eu sei disso, no juízo que isso vai acontecer, Senhor. Isso! Eu sei que isso vai acontecer, mas no juízo. Não, aquele que vive e crê em mim, ele nunca morrerá. Já é. Né? Entendeu? Então cumpre aqui, por quê? Que não haverá mais morte. Então, aquela tristeza talvez que tinha debaixo da lei, aquela condenação, aquele negócio, Deus limpou, porque agora, ainda que paramos de respirar, mas a nossa vida continua, o nosso espírito continua diante de Deus, não vai ficar mais preso, né? Como ficaria antes da cruz, né? Os irmãos quiserem comentar, pode ir comentando, tá? Vamos aqui. Aqui nós estamos falando do novo céu e nova terra, né? Acho que eu perdi o versículo aqui. Capítulo 2. Deixa eu só fazer Pode comentar uma enquanto eu parte verifico aqui. aqui. Você só entende essas coisas com a mente iluminada. Porque depois eu acho que eu tenho uns 8 meses que eu estou em graça. Agora é tudo tão claro. É tudo tão maravilhoso e entra assim no meu entendimento de uma forma tão natural que eu ficava assim logo que eu cheguei, né? Matutando. Ué, como é que é isso? Tentando. Mas hoje não, acabou de falar, está clarinho na minha mente. Muito evidente. E realmente, quando o irmão Antônio estava comentando comigo no carro que ele estava no devido lugar e de repente a pessoa começou a falar um negócio. Quando você já tem a mente iluminada, você quer falar alguma coisa para tentar iluminar a mente daquela pessoa. Né, irmão Antônio? Sim, desse jeito. Então, assim, hoje é claro demais para nós, né? É Se muito. perguntar a qualquer um dos irmãos aqui, irmãos, vocês querem voltar lá para o sistema religioso ainda? Ninguém quer voltar, irmão. E sem Por quê? culpa, irmã. Eu Entendeu? ainda tinha culpa. Por quê? Muito tempo. Não é que quem está aqui não quer voltar porque não gosta de ninguém. Não é isso. É porque o nosso entendimento, o nosso conhecimento, não é que nós somos mais de que ninguém conhece mais. Não. Nós aceitamos o que Cristo fez depois da cruz, né? E aplicamos isso na nossa vida hoje. E o que a maioria dos nossos irmãos que estão lá no sistema, eles recebem autorizações de homem, um texto fora de contexto, para viver aquela escravidão. Não tem lógica mais aquilo lá. Pode ir, irmão. Vamos ver Isaías. Eu fiz uma anotação aqui, só que eu esqueci o livro. Capítulo 10, 11, 12, 13, 14. Vou pular que eu esqueci o livro. Não anotei, né? E a minha memória não é igual do irmão Leomar, abençoado, não, que ele lembra de tudo. Fala Né? aí. Isaías capítulo 1, verso 2. Pode ler, irmão, quem quiser, tá? Sentindo falta do irmão Fabrício. Ouça os céus e escute ó terra, pois o Senhor falou, creio, filhos, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Isso aí. Criei filhos. Ouvi, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor e criei, e exercei-vos nas
prevaricação, não prevaricaram contra mim. Né? Só botei esse versículo para a gente entender que aqui Deus está falando através do profeta, ouvi aos céus. Será que era para o céu ouvir ou era para o povo? A simbologia, quando ele está tratando de céus, aqui nesse versículo, ele está falando com o povo, com a humanidade a qual estava ouvindo ali, né? E também Isaías 65. Isaías 65. Verso 17, 18, 19, 20, Vamos lá. 21, 22 e Porque 23. Porque eis que eu criei céus novos. Criarei. Porque eu. Não, ele está dizendo, porque eis Ah. que eu crio os céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas Mentira. vós, Deixa com um aí, por 17, porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais as se recordarão. A minha fala veja, né? Você está vendo aqui que João, chega aí abençoado, liberei a cadeira e passou para você aqui Chega hoje. aqui, parece sua carteira daqui, meu Foi irmão. lembrado agora mesmo ele, né? Foi lembrado agora. Acabou de falar, irmão Já Fabrício não veio. sei. Vai ser Mas disciplinado. Vai para a cadeira da Dice. Outro dia essa história me assustou. Você chegou lá no portão, falou que ia ela essa ia para a tal cadeira da cadeira. Dice. Então, irmão, vamos prosseguir aqui, vamos retificar o versículo 17. Porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Podemos perceber aqui que João, na sua visão, ele está lembrando e fazendo menção a esse Isaías. versículo de Isaías, né? Ah, tá. Entendeu? Que é o mesmo versículo, significa a mesma coisa, né? Isso. Pode ler o 18, irmã. mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Até onde? É o 21, aí um momento aí do 19. Ah, tá. Então nós vemos aqui, ó, folgarei em Jerusalém, exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem de clamor. Repetimos novamente, João lá na Revelação, ele repetiu novamente o texto aqui. Na ilha de Pátimo. E nós vemos que ele está falando o quê? De uma cidade no espaço? Não, está falando da Jerusalém terrena, né? Novo céu e nova terra seria no terreno, né? O verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos de não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. 21. Edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Um momentinho aí. Então você vê que edificarão casas, habitarão, plantarão vinha e comerão seu fruto. É como que a Nova Jerusalém seria no espaço? Não teria como, né? Teria aqui na terra. Celestial, né? Porque vai Eles falam que é celestial isso aí. E edificarão para os outros que habitem, não, e não edificarão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como o dia de árvore, e no meus eleitos gozarão das obras das mãos Obrigada. até a velhice. Vai dando brincadeira. Não trabalharão de balde e nem terão filhos para perturbação, e nem são sementes benditos, Senhor, os seus descendentes com eles. Esse texto aqui, irmãos, na teologia do sistemático, eles jogam isso por um milênio que, segundo eles, a igreja vai viver 1000 anos aqui na Terra. Nós sabemos, já estudamos sobre isso, esse negócio de 1000 anos é simbologia, né?
esse 1000 anos se enquadra entre a cruz e os anos 70. Não sei se o irmão Leomar já ensinou isso aqui, mas segundo o nosso entendimento da escatologia consumada, é mais ou menos isso. Esse 1000 anos se enquadra entre a cruz e os anos 70. Né? Mas eles, segundo os testemunhos de Jeová, né, eles pregam que eles vão viver, que eles vão plantar e vão viver isso mesmo sem doença, sem nada, no entendimento deles. Mas isso aqui, essa promessa, não era para mim e para você não. Essa promessa era para as 12 tribos ali de Israel, né? Era a promessa que viria uma nova terra ali, que seria essa nova terra, estava falando de aliança, seria uma nova aliança que eles iriam viver. E a velha terra seria a velha aliança, né? Então isso aí ia passar, aquele sofrimento, aquele jugo de lei, tudo ia passar, e eles iam ter uma nova vida ali diante de Deus e feliz. Então, licença, essas 12 tribos, então, é o espírito de Jacó, né? Isso. Foi as 12 tribos, a qual surgiu ali dos netos, os filhos de Jacó, os netos de Jacó, né? Sim. As 12 tribos. Eclesiastes 10:4. É que eu misturei o texto aqui, é que não vamos falar depois da terra que não irá se acabar, né? Eclesiastes 2:4. 10:4. 10:4? Acho que é 10:4, deixa eu confirmar. Seu espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, é isso aí? Não, né? Não. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Peraí, vamos para Eclesiastes aqui. Tem o 2:1, que é bem interessante também. 10:4, Eclesiastes. Eu acho que é 1, deve ser 1:4, acho que são. Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece. Isso, mas a terra permanece. 1:4. 1:4, isso, 1:4, porque eu botei um 0 aqui. Então, irmão, a primeira coisa que o sistemático ele acredita, né, que isso vai ser destruído e ele vai viver numa nova Jerusalém, lá no espaço, né? E a palavra diz que geração vai, geração vem e as coisas aqui permanecem, né? Vamos prosseguir aqui. Irmão, deixa eu frisar esse porque Pode falar, irmão. Ó, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Falando da rotina que continua, né? A gente vai partindo, sim. mas aqui, o que o Jeová fala que vai ser aqui o céu, inclusive os rios serão tudo limpinho, tá? Vai ser limpo. Mas irmã, As lamas de Mariana. naquela que Jesus está na cruz também com o ladrão também, que ele fala assim, hoje mesmo estará comigo No paraíso. no paraíso. Ele perguntou, Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. Mas Jesus falou assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que Jesus não falou reino? Porque nós já estamos no reino. Sim. Nós já estamos no reino. O reino é aqui, ó. Hoje Já estamos mesmo. reinando isso. E a teologia aí do sistema endoida com essa Pois fala. é, o povo fica rasga doido, pra não cá. entende essa passagem aí. Ele, Mas na não cruz tem- já falou. Como é que entende? Não tem quem está esperando aí. Vamos para outro texto, que eles se baseiam que essa terra vai acabar e que eles vão para Nova Jerusalém. Né? Segundo de Pedro, né? Segundo livro de Pedro, capítulo 3, e a partir do verso 10 até o 13. Não pode ler. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Minha tradução diz queimado, né? O que aconteceu com Jerusalém? Foi queimada. Tudo que Passou nela por foi- todo esse processo. Né? Passou por todo esse processo. Pedro entendia muito bem, porque ele falou
em um outro texto que o juízo de Deus ia começar pela casa de Deus. Pela casa. E foi por lá que começou o juízo, né? Então Pedro diz muito bem disso. O verso 11. Havendo, pois, ele perecer todas essas coisas, as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. 12. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Isso foi o que aconteceu em Jerusalém. O 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra Em que habita a justiça, né? Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai de que dele sejais achado imaculado e irrepressível em paz. Então aqui o sistema religioso se baseia só nesse texto para dizer que essa terra vai ser destruída. Mas a terra a qual o Pedro está falando aqui não é a terra cosmo, é terra Aion, terra habitada, terra dos judeus. Esse Olinense também ele se baseia em Malaquias capítulo 4 e 1. Calma, vamos chegar lá também. É? Está anotado aqui. Tá anotado? Tá escrito, irmão. Malaquias 4 aqui, ó. Não vai enrolar ninguém não, né? Não vai passar não, tem esse negócio não, né, irmã? Gênesis capítulo 6, verso 13. Capítulo 4 é mais fácil uma rasteira, nem é o capítulo 4. Gênesis qual capítulo? Agora Gênesis capítulo 6, verso 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Tá bom. Destruíram. O versículo é? Deixa eu ver o meu verso aqui, 6, 13. Bota o ventinho lá, ó. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Isso, Ó o braço aí. Entendeu, irmã? 6, 13, deixa eu ver se a minha tradução é a mesma. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Quando que Deus desfez com a terra? Foi quando... Não, ele nunca desfez com a terra. Não. Terra aqui se referia. Não, eu ia falar assim... Refere-se foi a- quando o início do- Eu ia falar assim, início do mundo. Isso, mas refere-se ao povo que vivia nela, né? Ah, tá. Então ele falou que desfarei com a terra, mas não era a terra, era Ah, o o povo. povo, né? A humanidade Eu ia falar ali assim, que. é o início do mundo que Deus Que a maldade de Deus tinha chegado. Nós vamos ver no verso 5 aqui, no mesmo capítulo ali. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação, pensamento, o coração era só má. Continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou no seu coração. Esse nome arrependeu-se, no original nós vamos ver que Deus não se arrepende. Sim. Está mal traduzido, né? Significa que Deus descansou, né? Ou inspirou-se de ter feito o homem. Então, irmãos, nós vemos que Deus, na época de Noé, ele mandou o dilúvio, ele precisou dar um pane naquela humanidade para começar tudo de novo. Foi o que aconteceu entre os judeus em Jerusalém. E agora ele deve estar da mesma forma. Ele veio, né? Por isso que ele diz assim, ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Ele veio para anunciar um novo céu, uma nova terra para aquele povo. Aqueles que ouviram, verdadeiramente eles entraram no novo céu, uma nova terra, né? Mas aqueles que não deram ouvido, eles foram pegos de surpresa, né? Sabe que a Beth me levantou uma coisa assim que aguçou uma situação. Primeiro Deus dá aquela freada básica lá do dilúvio, né? A humanidade estava de mal a pior.
Depois ele cumpre a promessa aí em Jerusalém, né? A vinda do Senhor, tudo que aconteceu no ano 70. Levando em conta que é porque não tem profecia para esse tempo de acabar com. Porque hoje também está de mal a pior a humanidade, né? Não tem muito freio. Com esse tanto de LGBT, não sei das De quantas. tanta coisa irmã, errada. E Não esse tem esse mais. ano 70 aí, que é assim, que é o histórico, né? Que muito sistemático. Aonde está escrito que está os anos 70? Meu irmão, a Bíblia tem a parte cultural e histórica. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Está na Bíblia? Claro que não, mas nós sabemos que foi Pedro Álvares Cabral. Não é isso, irmão? Sim, com certeza. Então, assim, 99% dos crentes não conhecem a parte cultural da Bíblia e o histórico. Aí quando você fala em 70, tem uns ignorantes que falam, então me mostra onde está escrito. Meu irmão, Irmão, só que a minha colocação é, será que Deus vai arranjar uma forma de dar outra freada da humanidade? Porque a terra não vai se desfazer. Não vai mais, porque Está tudo consumado. ele fez uma nova aliança e ele disse que seria eterna essa nova eterno, aliança. não tem mais. Eterna sem tempo de o homem fim. está conseguindo dar cabo de tudo. Sim. Ele mesmo está se autodestruindo, né? E está Essa, colhendo. é por isso que tem alguns pregadores hoje, a gente chama em graça, mas eles são pregadores preteristas, né? Está no nosso entendimento. Hoje, eles estão pregando a eternidade, porque realmente nós estamos vivendo a eternidade. Não tem mais fim isso que vivemos. É eterno, né? Para tudo sempre. Então depois que Deus colocou o arco-íris no céu, através daquele primeiro dilúvio, então a terra não vai se. Ele vai destruir mais a terra, não é isso? Ele não destruiria mais com água, né? Lá ele falou. Com água, Mas depois destruiu com fogo. Lá nos anos 70. Nos Sim. anos 70 destruiu com fogo. Lá ele falou que não destruiria com água. Não, mas com Celino, Jeremias 32, 40, né? Vamos aproveitar e Trágico. vamos ler a aliança eterna aí, né? Quando Farei com Roma eles uma invade aliança Jerusalém. eterna, segundo o qual não deixarei Quando fazer o bem. Porém, o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Bem colocado. de- Então essa aliança eterna foi Paulo feita. também escreveu, acho que está Nós somos no enxertados Tessalonicenses depois. também. na Oliveira. Ainda o verso, o Salmo 37, o verso 9. Salmo 37, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que esperam no Senhor vão para o espaço morar numa cidade lá no céu, não é isso? Herdarão a terra. O verso 29 do mesmo Salmo. Os justos herdarão a terra Gênesis também fala e também. tá? habitarão nela para sempre. E habitarão nela para sempre. Né? Como o ser humano complicou, né, as coisas de Deus. Né? Fez tudo É ao muito contrário. simples, gente. Ainda Salmo 104, verso 5. Calma que já está acabando. Não, irmão, mas esse sono não é tanta coisa, é sono e Não, mas eu também entendi que não é dá sono conta e sentado. débito mesmo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Indestrutível. Por que o Senhor ia destruir essa terra? Não ia, né? Agora vamos para Malaquias, capítulo 4, Laudelino. É agora, hein? Quando fala no Malaquias, chega a dar um roupeiro, né? Já vão pegar o meu, hein? Eu sei por que Pode você... ser, né? Olha aqui. Não, não Malaquias 3:10, não. Eu sei porque ele tem trauma de Malaquias. O pessoal da Augusto Sistema só conhece o 310 só. Só 3:10, mas assim não tem um. 3:10. Malaquias 4, né? 3:10. Qual foi, deixa eu ver? 4:1. 4, pode ler do 1 em diante quem abriu aí. Pois com toda a certeza vem o dia, em fogo ardente, 4, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para nós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Ai, que lindo.
Amém. Tá bom até aí. Não, lê o 4 ainda. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhes ordenei no Horebe, deserto para todo o Israel. Isso. A lei de Moisés era para quem? Era para os gentios ou era para as 12 tribos? As 12 tribos. As 12 tribos, né? Tudo é centrado, né? No povo Imagine de Israel. que a gente descobrisse que fosse acontecer um negócio aqui em Linhares daqui a 300 anos. Para que a prefeitura ia botar um carro de som anunciando aí, cuidado, morador de Linhares, hein, que daqui a 300 anos vai acontecer um negócio aqui em Linhares. Não. Iria avisar se fosse acontecer na nossa geração. Ó, daqui 10 anos, daqui 15 anos, se prepara, fuja da beira dos rios, né, vai vir enchendo. Aí ia avisar, né? Por que avisou o povo de Israel? Porque ia acontecer na geração deles. Por isso que o Senhor, através de Malaquias, ele avisou isso que viria, né? Naquele dia, da onde Pedro se baseou para escrever o texto dele? Se baseou aqui, na Torá que já estava escrito. Ou Pedro disse que ele teve a revelação do céu? Paulo sim, Paulo disse que ele foi ao terceiro céu, mas Pedro não. E Paulo... Pedro ele estudou a Torá e ele se baseou nisso para escrever. Agora vamos ver que ele diz que terão como palha, eis que no dia vem como forno, e todos soberbos, e todos comedem em pedaços, serão como palha. Se abrasará. O rei do deserto, para orar que temeis sol da justiça. Cadê o capítulo 1 de novo? Toma-se um pouco sem parar. Toma café, toma café. Ó, o café. Depois o zóio abre de vez. Não vai tomar uma hora dessa. Vamos voltar o 3 aqui um minutinho, para embasar o que eu queria falar. Eu não notei não, começa aqui. O capítulo 3 de Malaquias, o início. Se preocupa que nós não chegamos no 10 não. Eu não teria que o coração da mão. Meu Deus, eu esqueci. Malaquias 3:1. Ninguém quer ler Malaquias? Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que pregará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virais para o seu tempo. Ele certamente vem, anuncia o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque será como o fogo do ourives, ou o sabão dos lavadeiros. Você já viu o fogo do ourives? Aquele que derrete o ouro para purificar o ouro. É aquele fogo bem escaldante. O sabão do lavadeiro, né? Que tira aquela sujeira grossa da roupa. Né? Ele assentar-se-á, afiando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, né? Os israelitas, os filhos de Levi, como o ouro e como a prata, então ao Senhor trarão ofertas, né? Então está falando novamente dos judeus. Agora vamos para Mateus capítulo 11, verso 13 e 14. Estão acabando, irmão. Já estão acabando. Porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. E se quereis dar crédito a este, Elias e a vida. Quem é que veio preparar o caminho? Ele falou que ia enviar o anjo que prepararia o caminho, ele ia avisar. E João veio avisando, né? Arrependei, raça de víboras. Até quando vocês vão pensar em dois pensamentos? Né? Então ele veio e anunciou. Ainda Mateus 5,18. Assim responder, só vou Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se comitirá da lei, se que tudo seja cumprido. Porque em verdade eu vos digo que até que a terra e o céu passem, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra.
Aí eu pergunto, o céu e a terra passou ou não passou? Se o céu e a terra não passou, a lei permanece. Então o céu e a terra passou. Quem era o céu e a terra aqui? Era a aliança. A velha aliança. A aliança que iria passar, né? O céu e a terra era a aliança, ela passou. Então, Jesus falou que nada mudaria até que o céu e a terra passasse. Se o céu e a terra não tivessem passado, nós estaríamos debaixo do jugo da lei até hoje. Né? Como tem muita gente que ainda está, né? Mas o céu e a terra se Já passou. passou. Né? E o tempo também na geração, né? É. Porque o Sim. juízo era por uma geração, aquela geração determinada. Isso aí. Agora, uma coisa que o sistemático prega muito, né? E diz que para isso tudo acontecer, né? Para o céu e a terra passar, para Jesus ter voltado e tudo, teria que acontecer uma coisa que eles mais apregou e é o carro forte deles. Romanos 10, 18. Mas é o dízimo e a oferta. Romanos 10, 18. Não, para o cumprimento eu estou falando, né? Isso aí Isso aí é consequência, né? é. Mas então, indago, será que não ouviram? Evidente que sim, por toda a terra sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Isso, Colossenses 1, 23, para encerrar. Colossenses 1, 23, está na Bíblia, Sereno? Tá. Procura o que você acha. Na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então Paulo disse E que Paulo disse que toda ouviu e foi escrita a toda criatura. Então não tem como dizer que tem que ser anunciado. Ela que foi missionária deve saber. O sistemático ele prega uma tal de janela de 10 por 40, a senhora já ouviu, né? Fica quieto, essa Essa janela janela de 10 por 1040. 40 que ela nunca se fecha. E sempre tem que fazer Perseguir essa doação, arrecadar oferta, juntar verba, porque tem que enviar missionário para preencher essa janela Janela 1040. 10 por 40. Né? Celino, deixa eu fazer É um chuva? comentário aqui. Porque senão Jesus não volta. Hã? Irmão. Mas Paulo falou que toda nação se ouviu. Não. Deixa eu fazer um comentário aqui. Esses dias aí eu estava conversando com o Geraldo, o rapaz que a gente trabalha, e nós começamos a fazer umas contas. Porque eu ouvi muitas pessoas falar assim, irmão, sabe por que Jesus não veio ainda? Porque seu irmão, fulano, não aceitou ainda. Você sabe por que Jesus não veio ainda? Ouvi isso muitas vezes. E aí eles falam assim que a pessoa só tem um entendimento depois de 12 anos de idade que eles batizam ele nas águas, né? Não sabendo que o nosso batismo foi na cruz. Então é o seguinte, se Jesus, se aquele irmão meu não morreu porque Jesus não veio ainda, que ele tem que aceitar, e aquela pessoa, aquela criança tem que ter 12 anos, faz umas contas aí. Quantas crianças nascem por dia? Todos os dias. Irmão, a pessoa tem que ser inteligente para entender essas coisas. Porque, já pensou? Todo dia nasce gente. Aí nasce, vamos botar aqui em Linhares, nasce 100 crianças. Vamos botar que nasce mais. Estou falando Linhares. Imagina o Brasil, o mundo todo, né? Aí quando chega 12 anos, de novo, irmão, Aí já nasceu mais aquele tanto. como diz o irmão Léo, mas isso aí como é que ele fala? Fake news, né? Fake Fake news. news. Fake news. É fake news. Né? Jesus já veio e ponto. Porque a nação que seria pregada em toda a terra, todo mundo, seria a nação de Israel. Né? Então Paulo falou que se ouviu toda a nação de Israel, e se eles permanecessem, né, como ele falou em Colossos, né? Eles, lê novamente, irmão, o Colossos 1, Colossenses. Colossenses 1, 23. Deixa eu ler aqui. 1:23. Vamos lá. E se de Na fato, verdade. se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso. Qual o mundo que Paulo pregou e foi ministro? O mundo judaico, né? Não os confins da terra que ele iria pregar, eram os confins da terra onde precisava ser anunciado o juízo.
Não era a Da vinda de guerra Jesus mesmo. era o juízo que Paulo estava anunciando, que viria sobre Israel, né? Então ele anunciou o juízo. Por isso que ele chega fora do contexto judaico e diz, ó, para vocês, nenhuma condenação há. Porque vocês não estão debaixo da lei, vocês não estão enquadrados dentro desse juízo. Para né? os gentios, né? O que eram os gentios, as pessoas. Por isso que ele disse, né, aos discípulos, vocês não vão pelo caminho do gentio, nem entram na cidade do samaritano, mas vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, irmãos, fica aí, né, para que nós possamos mais meditar, né? Vamos agradecer a Deus. Lorena, você faz um agradecimento aí para nós? Vamos lá, né? Vamos fazer um agradecimento. Obrigado, Pai Eterno, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa tarde. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está aqui conosco, que está sempre conosco. Obrigado, Pai Eterno, pela vida daqueles também que nos deram para comparecer a nosso culto racional em graça. Obrigado, Pai, por todas as ricas bênçãos na nossa vida. Amém. Amém. Agora vamos que vamos, né? Tomar aquele chocolate. Ué. Podemos Na hora. Aí, Celino, bota um chocolate para mim aí. Compartilha, mas dá um olha, like aí. Paulo aqui, porque Ajudar o canal. Tem que